Pessoal, boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 11 de maio de 2025, 19h55 da noite. Primeiramente, feliz Dia das Mães aí a todas as mamães que estiverem assistindo esse vídeo. Deixo aqui meu grande abraço para você e te desejo um feliz e abençoado Dia das Mães. Bom, pessoal, ontem eu tava me preparando para sair com a minha esposa. A gente foi no cinema ontem assistir os Thunderbolts. E aí eu recebi uma notificação no meu celular que eu recebi um comentário. E não é comum, porque como eu tô começando o canal agora e tal, então os comentários dificilmente acontecem, né? Quando o canal tomar uma proporção maior e tudo mais, a gente sabe que isso vai ser mais comum. Por ele que eu vi o comentário, eu achei muito interessante. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou ler, tá? É um usuário chamado R.C9357. Ele escreveu assim: Carai, cara, você costuma vender fundo assim? Isso não é trade, isso é liquidez para bancário. Bancos e escritórios estão comprados já tem uma semana. Está nítido que gráfico é correção. Nunca se vende fundo em correção de comprados. O erro é seu. Isso que você fez aí não existe, é loss certo. Paga pouco, mas é super tranquilo de operar. É venda no topo e compra no fundo consolidação. Peguei 510 pontos na venda e 290 pontos na compra, tranquilamente. Triângulo corretivo em 33333. Segunda provavelmente vai abrir em alta e fechar perto do zero. Ou abre até o 61 de Fibo, no caso Fibonacci, corretivo e termina em alta. Só aguardar o gatilho e botar no bolso. Eu acho que é interessante, primeiramente até agradeço o comentário nosso colega que deixou aqui e tal. Acho que é muito bacana e muito saudável até a gente debater sobre isso e tal. Por quê? Ele tem uma forma particular de operar, né? Então ele opera baseado em topos e fundos, essas coisas mais. Tem uma análise mais técnica, por exemplo. Eu não tenho conhecimento de Fibonacci, não utilizo Fibonacci, né? E só que o que acontece? Para a visão dele, o meu trade tá errado, não tá certo, né? Eu respeito isso, né? Respeito a opinião dele. Acho que o comentário dele foi muito bem-vindo e acho que é muito bacana. E até a gente isso tem que ser uma questão bem democrática, porque as opiniões são muito válidas e o que eu faço aqui também é muito válido e tal. Porém, assim, eu tô errado, ou posso estar fazendo errado, por opinião do colega que opera de uma forma diferente. Para mim, se você falar de rompimento de topos e fundos, compra no topo, compra no fundo, vende no topo. Para minha opinião, é uma coisa muito genérica, todo mundo faz, porém, para ele deu certo. Ele pegou, por exemplo, aqui 510 pontos na venda, 290 pontos na compra. Nossa senhora, pegou aí 800 pontos num único dia, que é maravilhoso. Eu busco aqui duas operações de 100 pontos cada, né? Então eu já não tenho um estilo de operação dessa forma. Eu opero baseado em gatilhos. Então eu tenho uma análise de padrão gráfico em conjunto com alguns indicadores e em cima disso eu tomo a minha decisão se é entrada ou não, se é compra ou venda, se é isso ou aquilo. Eu não estou, por exemplo, preocupado em saber se é um fundo, é uma região de consolidação, é um topo, é um rompimento, é isso e aquilo. Eu opero de uma forma bem mecânica. Então eu utilizo dois indicadores aqui que eu vou mostrar para vocês. O indicador me fala é tal coisa, é para esse lado que eu vou. É venda, é para esse lado que eu vou. Mas eu não fico analisando, traçando Fibonacci, vendo se é um topo, se é um fundo, se é isso, se é aquilo. Para o colega que deixou o comentário dele aqui, ele acha que é uma forma de operar errada. Mas para mim eu não acho que é uma forma de operar errado, porque eu já fiz backtests e me sinto confortável operando assim. Então, acho que é legal essa democracia de debater sobre isso, porque cada um tem uma forma de operar, cada um tem um tipo de análise. Então, o que eu faço na opinião dele é errado, mas o que eu faço na minha opinião é certo. O que uma outra pessoa pode ver e pode achar que é certo, que é errado e tá tudo certo. Acho que é muito válido, é bem saudável e assim a gente vai aprendendo.
Se operar topos e fundos é eficiente, isso um relatório de performance vai dizer. O que eu estou fazendo agora operando dessas formas mais mecânicas, no momento eu estou negativo. Mas janeiro, fevereiro e março, por exemplo, foram meses que deram ganhos, né? Então acho que o que vale é isso, não pensar de uma forma imediatista e achar que, por exemplo, na primeira semana de operações estar no negativo, a estratégia ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo, porque a gente opera pensando num prazo mais longo ou esperando para ver o resultado no fim do mês, né? E esse meu estilo de operar eu sigo muito no que eu aprendi com o Thomas. Então a gente entra de uma forma mais mecânica sem muita aquela análise, né? Que ele fala de especialista, surfista, psicanalista, skatista e não sei o que mais tal. Então acho que o importante é isso. O amigo achou que a minha forma de operar foi totalmente errada e ineficiente, mas eu tenho a minha opinião achando que e eu acho que é muito bem-vindo. Né? Quem sabe de repente em algum momento eu não posso aprender com um comentário desse e tal. Então eu acho muito bacana, até porque eu tô começando a me acostumar com isso. Eu não tinha. Eu tinha um outro canal de inglês, que era inglês em casa, mas eu perdi meu canal. E lá os comentários eram sempre agradecendo pelas aulas, tudo mais. Só que dentro desse tema de mercado financeiro, vão ter comentários apoiando, vão ter comentários criticando construtivamente, como de repente pode ter sido esse comentário, vão ter comentários de haters, vão ter comentários de apoiadores e faz parte, tá tudo certo. Não acho que foi problema nenhum nisso assim, porém é uma análise que ele fez que eu respeito, só que não é o meu estilo de operar, eu não opero baseado nisso. Eu acho para mim é muito complicado, é muito técnico, isso pode bagunçar muito na hora de fazer o trade e pode tornar inassertivo analisar dessa forma. Então, a forma que eu tomo as minhas decisões de entrada ou não é baseado num padrão gráfico que se repete. Em algumas vezes dá certo, em algumas vezes dá errado, mas sempre no final dá mais certo do que errado. Então, acho que é isso que é bastante válido. Mas queria agradecer ao R.C9357 que deixou esse comentário e é muito bem-vindo a sempre deixar aí comentário, como outros seguidores também. Não sei se ele está inscrito no meu canal ou não, mas é sempre muito bem-vindo aqui a exercitar a democracia, né? Todo mundo é livre para expressar o que pensa, o que acha, se está certo ou está errado, mas eu preservo o que eu acho que é o certo e, por exemplo, isso não me influenciaria para mudar o meu estilo de operar, a forma que eu opero, mas recebo de muito bom grado, assim, acho que é super válido, até porque a gente aprende todo mundo junto aqui no canal, beleza? Queria mostrar para vocês aqui, pessoal, as formas que eu opero, tá? Então, eu uso basicamente dois indicadores. Então, a minha primeira estratégia que eu opero, ela se chama um dia, tá? Eu opero no índice, no mini índice e no mini dólar. Então, eu uso, por exemplo, o oráculo do trade, que é esse gráfico aqui. Então, as minhas decisões de entrada, uma das tomadas de decisões, elas estão aqui, né, no gráfico de um dia. Então, em conjunto com outros parâmetros, quando o mercado abre com o oráculo em um dia, isso quer dizer o quê? Eu estou pensando em compra. E quando ele abre vermelho, seja no dólar ou no índice, eu estou pensando em venda. Então aqui ele já é um sinal forte. Quando o de 1 hora e o de 15 minutos estão na mesma cor, isso significa que a possibilidade é maior, é mais forte, né? Mesma coisa aqui. Como já aconteceu também de eu ter esses três indicadores muito fortes, eu entrar na operação e ele me estopar, né? Então, o oráculo do trade é uma das ferramentas que eu uso em apoio com a ferramenta de coloração. Então, quando eu faço a minha análise antes de entrar, então eu analiso o oráculo e o trade estão falando da mesma direção, os dois estão falando de compra, os dois estão falando de venda, né? Aí eu tomo a minha decisão. No mini índice tem uma outra coisa que tem que acontecer para configurar minha entrada. Isso às 9h15. 9h30 eu tomo essa mesma decisão no dólar para entrar, em conjunto com outros parâmetros. Mas vamos dizer assim, meus indicadores chefe são
o oráculo e a coloração, eles me falam para que lado vai, e eu pego essa carona, e aí eu tenho que ver se eu entrei, peguei a carona no ponto certo, passar no ponto certo, ou se naquele dia que não foi um dia muito bom, eu peguei a carona no ponto errado e vou ter que descer no ponto do ônibus no ponto errado, né? Então basicamente é assim. Então é baseado no padrão gráfico que eu já fiz aí eu já tô, acho que puxei 2 anos de estudo, 2025, 2024, 2023, né? E baseado nesses padrões eu consigo ali enxergar uma assertividade que tem potencial para ser de ganho, tá? Aí, qual que é a minha segunda entrada? Eu utilizo a segunda entrada com as bandas de Bollinger. Então, dependendo da posição que ele se encontra na banda e da distância que ele está para ver o VWAP, é onde eu decido se é compra ou se é venda ou se eu devo entrar. Porque quando ele fica, por exemplo, nas bandas de Bollinger, se ele tá que nem aqui, eu sempre considero a partir das 10 horas. Então, por exemplo, esse candle, ele tá... Opa, perdão, tô no ativo errado, pessoal. Por exemplo, aqui esse... Ó, aqui, por exemplo, de acordo com o estudo que eu faço, aqui já não validou a entrada de Bollinger. Tem uns parâmetros que eu utilizo para tomar minha decisão. Aqui também não, porque ele andou somente fora da banda. Somente ele andou nessa escadinha que eu não entro. Aqui não deu entrada também porque ele está fora da banda, né? Aí aqui deu uma entrada, porque ele voltou para dentro da banda, né? Então aqui me habilitou uma entrada. Esse dia foi um dia que não deu certo, né? O alvo aqui é sempre 5 pontos, ele andou, e quando deu 14 horas, ele fechou aqui. Esse foi um dia que deu uma perda de 12 pontos. 12 pontos. Foi praticamente 12 pontos aqui. Mas, por exemplo, aqui ele estava bem longe da VWAP, estava a 9,5 pontos da VWAP, então aqui me habilitaria uma entrada. Então, as bandas de Bollinger, eu analiso a posição, né, que lado da banda ele tá, o espaçamento dele da VWAP, e aí eu tomo a minha decisão se é compra ou se é venda. Aí eu tenho uma terceira entrada no dólar, que é a de 11,15, que é analisando o centro da banda e o espaço entre a VWAP. Essa aqui é uma estratégia bem tranquila, até posso compartilhar, não tem problema. Por exemplo, aqui ela está numa ascendente, eu não entro. Mas, por exemplo, num dia que... Deixa eu ver um dia aqui, ó. Por exemplo, aqui. Quando deu... deixa eu até aumentar um pouco esse gráfico. Por exemplo, aqui, ó. A partir das 11h15, o centro da banda estava totalmente em linha reta. Então, a VWAP embaixo, o centro da banda em cima. Quando ele toca o centro da banda a partir das 11h15 até o meio-dia e meio, então, por exemplo, se a banda está para cima, eu entro comprado. O meu critério aqui, 5 pontos de espaçamento entre o centro da banda e a VWAP. Aqui, por exemplo, 5,5 pontos, habilitou a entrada. Quando deu 11h15, que ele abriu o candle aqui, eu esperei ele tocar, ele tocou, eu entrei e peguei 5 pontos. Esse dia é que aqui eu tô no profit, que eu não opero dólar, né? Mas no profit da MIDI foi uma entrada que eu fiz aqui. Quer dizer, eu já estava operando com a entrada atrasada. Eu esperei um atraso, mas não houve. Mas, por exemplo, aqui, ele tocou, voltou, pagou 5 pontos e tchau, né? Então essa é uma entrada. E a minha outra entrada é quando cruzam, o centro da banda cruza com a VWAP. Por exemplo, aqui, ó. Cruzou, só que ele tocou, já era tarde. Aqui, por exemplo, quando esse cruzamento ocorre até o meio-dia e meio, eu entro no toque
e vou para o lado que ele tiver. Por exemplo, aqui estava em cima, então é compra. Por exemplo, aqui ó, ele toca e volta. Então, se isso acontece entre 11h15 e meio-dia e meio, eu entro, tá? Aí eu tenho, depois dessa entrada, eu tenho uma outra entrada que eu faço às meio-dia e 29, no mini índice, no gráfico de 19 minutos, utilizando a regra de coloração. Então, por exemplo, analisando padrões gráficos, na maioria das vezes, quando abre o candle da meio-dia e 29 no gráfico de 19 minutos, ele sempre caminha para a direção que a regra de coloração do Thomas fala que é. Então, aqui é compra, ó. Entrei, pagou. Dia 8 de maio, meio-dia e 29, entrei, pagou, 100 pontos. Aqui, venda, esse foi um dia que estopou, ó, ele andou contra. Ele andou, estopou. E aqui eu não analiso se é um fundo, se é um topo, não traço Fibonacci, é a minha forma de operar, né? Então, eu não faço uma análise tão complexa para saber se eu devo entrar ou não. Deu horário, o indicador me falou, eu vou, pronto. Dia 6 de maio, ó, meio-dia e 29. Pagou na venda. Aqui, ó, dia 5 de maio, pagou na venda. Dia 2 de maio, pagou na venda, peguei 100 pontos. 30 de abril, estopou, foi um dia que deu stop. 29 de abril, aqui ó, abriu meio-dia 29, peguei 100 pontos, pagou. 28 de abril, entrei no meio-dia 29, pagou 100 pontos. 25 de abril, tá aqui ó, meio-dia 29, pagou 100 pontos. 24 de abril, abriu meio-dia 29, pagou 100 pontos. 23 de abril, ó, abriu meio-dia e 29, aqui não pagou, ó, estopou. 22 de abril, abriu aqui, ó, pagou 100 pontos. Aqui abriu no dia 17, pagou 100 pontos. Dia 16, pagou 100 pontos. 15 de abril, meio-dia 29, aí ó, pagou 100 pontos. 14 de abril, meio-dia 29, desceu, esse foi um dia, deixa eu ver, pagou também, ó, pagou 100 pontos. 11 de abril, meio-dia 29, pagou 100 pontos. Então tudo que é verde é compra, tudo que é vermelho é venda. Mesma coisa com o dólar. O dólar, a entrada da 1,7 é 19 minutos. Então, é basicamente a mesma coisa. Só que no mini índice eu entro no candle da meio-dia 29 e no dólar eu entro no candle da 1,7, tá? Então, assim, tem meses que dá perda, tem meses que dá bons ganhos. Então, cada mês é um mês. Então, eu vejo o indicador, tomo minha decisão e entro. Não faço uma análise tão técnica, fundamentalista, se o banco está posicionado, está comprando, está vendendo, se é fundo, se é topo, se rompeu, se não rompeu, se consolidou, se está lateralizado. O indicador falou, eu entro, ponto final, né? Então, pessoal, quais as estratégias que eu tenho hoje? Vou listar aqui para vocês, ó. Então, mini índice, estratégia de um dia e estratégia meio-dia 29, certo? Vou colocar para cá. Deixa eu dar um aumentinho aqui, né? Vou aumentar um pouquinho, por 14 pixels aqui. Show. Aí, no dólar, o que eu tenho aqui, né? Mini dólar. Tenho um dia. Tenho bandas de Bollinger. Tenho 11,15, que é aquele, né? O espaçamento de 5 pontos entre o centro das bandas e a VWAP. Então, se tiver no espaçamento, pro lado que o centro tiver e tocar, eu entro. Tem cruzamento centro da banda e VWAP.
e tem 1,7. Só, pessoal, um detalhe aqui que vale ressaltar, que é o seguinte. Um dia, na estratégia de um dia, eu entro atrasado, ou seja, atrasado em 15 pontos. Então, se ela vai direto e paga, eu não entro. Agora, se ela anda contra e bate 15 pontos de atraso, aí eu entro. Mesma coisa aqui. Atrasado em 15 pontos. Mesma coisa 11,15. Atrasado 15 pontos. E aqui no cruzamento do centro da banda e VWAP, também atrasado em 15 pontos. Tá? Por exemplo, teve um dia que deu uma... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Aí. Puxar isso mais para cá. Tirar a mãozinha. Puxar isso mais para cá. Aí. Pronto. Né? Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. 1,7. Aí. Fechou. Agora tá certo. Né? Então, pessoal, hoje eu opero essas duas entradas no mini índice e essas 5 entradas. Que nem essas 4 primeiras eu entro atrasado, ou seja, são bem menos entradas, bem menos posição e eu fico esperando ali uma vantagem, né? Então eu tenho ali o padrão que eu identifiquei, eu espero esse gatilho e quando esse gatilho habilita, eu vou lá, entro, executo a minha posição esperando que aquele padrão que eu estudei vai se repetir, né? Mas o que me agrada em estar atrasado aqui é a paciência que eu tenho que ter. Isso vai me dando mais ensinamento, vai me fortalecendo o psicológico e vai ali me fortalecendo a disciplina também, né? E o Mi7 eu não entro atrasado. Então essas duas mini índices e o Mi7 do dólar eu não entro atrasado. E eu estou desenvolvendo também uma outra estratégia, só que essa está em estudo, que ela vai se chamar bandas coloridas em desenvolvimento. Também é uma estratégia aí que tem um certo potencial também para só que ela é no mini dólar. Deixa eu ver aqui. Mini dólar. E tem também o oráculo do Thomas, tá? Oráculo do Thomas. Essa eu tô em backtesting. Então essa eu tô, quer dizer, backtesting não, em operação no simulador. Porque como ainda tem um bom tempo para poder operá-las e tudo mais, quando eu tiver o capital para isso, eu vou também direcionar em contas diferentes para operar isso aqui. Então, pessoal, todas essas entradas, inclusive a entrada do oráculo do Thomas, ela é baseada em gatilhos, né? Em indicadores, não é uma análise técnica e tudo mais. Então, hoje é a forma que eu opero, né? Por exemplo, como está a minha situação na minha conta pessoal aqui? Esse mês, no dólar, no mini índice, eu estou negativo em R$30. Lá na minha conta do exame da mesa da MIDI, eu estou em 1.650 negativo. Eu estou ali perto de R$2.100 e reprovar o exame, porque eu peguei um mês ruim, abril foi um mês ruim, eu entrei atrasado, então já entrei em desvantagem. Então foi uma série de coisas que aconteceram que me colocaram nessa posição, mas eu estou sobrevivendo lá. Eu ainda tenho esperança de reverter esse cenário e tudo mais, então vamos deixar rolar, né? Mas então é isso, pessoal. Sobre o comentário que eu recebi, né, do R.C9357, agradeço imensamente por participar no canal, por exercer a democracia, deixar a opinião dele. Do ponto de vista dele, ele acha que eu opero errado e tá tudo certo, não tem problema. Na minha opinião, eu acho que eu opero certo, mas cada um tem a sua opinião. Não sou contra a questão de operar com topos e fundos, usando Fibonacci, isso, aquilo,
Na minha opinião, pegar 800 pontos num dia é muito arriscado, porque você fica muito exposto na operação, mas é a forma que ele acha que é o certo, e tá tudo certo essa troca. Então, acho que é o caminho por aí, pessoal. Amanhã tem mercado financeiro, vamos embora, agora eu vou estudar mais um pouquinho, e amanhã a gente está de volta aí para falar das operações. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, e que venha uma semana aí de muito sucesso no mercado financeiro para todos nós. Valeu!